O gênero campeão de dúvidas no Colune é a crônica argumentativa. Olha, a crônica narrativa, vocês não precisam se preocupar com ela. Ela caiu em 2019 e o Colune não tem histórico de repetição de gênero. Então fiquem tranquilos, ainda mais que um gênero caiu recentemente. Obviamente que o Colune pode resgatar um gênero que já pediu antes, mas agora acabou de cair, então vamos nos preocupar com um outro tipo de crônica, que é a crônica argumentativa. Se você está confundindo a crônica argumentativa com o artigo de opinião, então você não está tão fora assim. Alegre-se. Por quê? Porque a crônica argumentativa é bastante parecida, sim, com o artigo de opinião. Justamente porque ambos os gêneros trabalham com a defesa de um ponto de vista. Porém, enquanto o artigo de opinião faz isso de uma forma muito mais técnica, ou seja, apresentando recursos bem elaborados de defesa do ponto de vista, como dados estatísticos, dados de pesquisas, frases de autores renomados, a crônica faz isso de maneira muito mais leve, muito mais despretensiosa. Quem está escrevendo uma crônica argumentativa é como se estivesse numa mesa de bar discutindo um assunto sem aquela pretensão de apresentar dados tão específicos como quem, por exemplo, está numa palestra para um público muito mais exigente. A crônica é bem mais leve, a crônica objetiva passar aquela informação dentro de uma perspectiva mais subjetiva de quem está escrevendo. Inclusive, a crônica argumentativa aceita que quem a estiver escrevendo utilize a primeira pessoa do singular. Por exemplo, você pode inclusive conversar com seu leitor. Assim, não sei se você, leitor, também já passou por uma situação semelhante, mas o fato é que outro dia, do nada, por causa de um espirro na rua, eu fui simplesmente advertido de que deveria procurar um médico em um hospital. Tudo bem que a pandemia realmente nos deixou um tanto quanto preocupados, mas um espirro, olha só que interessante. A crônica, ela pode partir de algo tão despretensioso como um espirro na rua e entrar numa discussão de um assunto interessante, atual, tá? Então, isso é uma crônica argumentativa. O artigo de opinião também defende ponto de vista, como eu disse para vocês, mas o faz de maneira muito mais técnica, ok?